Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a NR12, juntamente com o meu grupo, que é composto pelo Nicolas, Raíssa, Manuela, Maria, Yuri Felipe, Gabriel Serrato e Guilherme. Enfim, espero que tenham um bom proveito nesse vídeo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Manuela Ranguete Couto e, junto da Maria Eduarda Pacheco, nós vamos falar sobre a capacitação da NR12. E bem, no subitem 12.16.1 vai ser falado sobre as operações, as manutenções e inspeções que só podem ser realizadas pelos trabalhadores habilitados e também qualificados para essas operações. O próximo subitem, que é o 12.16.2, os trabalhadores envolvidos nessas operações de máquinas e equipamentos, eles devem receber uma capacitação providenciada pelo empregador e isso tem que ser compatível com as suas funções, com base na atividade que ele vai exercer. E isso tem que abordar os riscos que eles estão sendo expostos e as medidas de proteções para isso. E isso tudo nos termos da NR, para garantir a prevenção de acidentes e doenças. Próxima coisa que eu vou falar é sobre o subitem 12.16.3, que fala basicamente sobre o que a capacitação deve ter. Então, a capacitação deve ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função. Então, tem que ter toda uma capacitação prévia, que se refere à necessidade de fornecer o treinamento ao trabalhador antes que ele assuma sua função. Isso tudo para garantir que ele esteja realmente preparado para desempenhar sua tarefa com segurança e também com mais eficiência. O próximo é ser realizada sem ônus para o trabalhador. Então, basicamente, sem custos para o trabalhador. Isso vai ser como parte das responsabilidades da empresa. A próxima é ter carga horária mínima, definida pelo empregador. Então, isso vai garantir que os trabalhadores executem suas atividades com segurança, sendo realizadas durante a jornada de trabalho. O próximo tópico é garantir uma carga horária mínima determinada pelo empregador, que vai permitir que os trabalhadores realizem suas atividades com segurança. E a outra coisa é o treinamento, que deve ocorrer dentro do período de trabalho regular. O próximo é referente ao anexo 2, que é o conteúdo programático, onde esse conteúdo programático se refere à necessidade de seguir um programa detalhado de estudo, pois isso vai garantir que os trabalhadores recebam informações relevantes e adequadas ao ambiente de trabalho. O outro é as instruções, que é a supervisão profissional, que estabelece que o treinamento ele deve ser ministrado por pessoas qualificadas e que tenha um profissional legalmente habilitado. A próxima coisa que eu vou falar é sobre as diretrizes de capacitação de micro e pequenas empresas. Então, a capacitação das empresas de pequeno porte pode ser feita por funcionários da própria empresa, só que eles têm que ser previamente capacitados em instituições de ensino oficial. O próximo tópico é o empregador, que ele é responsável pela capacitação realizada por esses trabalhadores. E também temos o treinamento, que ele deve seguir diretrizes específicas, apenas deixando de lado os pontos referentes à supervisão profissional. O próximo é o trabalhador capacitado. O trabalhador capacitado, ele tem que apresentar um certificado de identidade de ensino oficial e tem que atender às exigências do regulamento.
O próximo é os documentos, que no caso é o material didático utilizado e uma lista de presenças, que deve ser apresentado se for pedido. Bom, o subitem 12.16.6.1, ele diz que a exigência do item anterior ela pode ser dispensada caso o operário comprove o curso previsto na CNR. O próximo item diz que só serão considerados trabalhadores capacitados aqueles que possuírem registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, ou que tenham registro de pelo menos 2 anos de experiência na atividade. Já o próximo item diz que, caso ocorram mudanças significativas que apresentem novos riscos em determinada atividade, na área ou até mesmo na empresa, deverá ser feita uma capacitação para a reciclagem do trabalhador. Nessa capacitação de reciclagem, deve ser atendida às novas necessidades e também deve ter a carga horária mínima estabelecida pelo empregador. Bom, dentro do registro do funcionário, deve conter a função que ele opera na máquina e deve ser escrita em livro, ficha ou sistema eletrônico e também deve conter em sua CTPS. O próximo item diz que os trabalhadores que operam as máquinas autopropelidas, que são as que têm sistema de propulsão própria, eles devem ter um cartão de identificação. E nesse cartão deve conter o nome da pessoa, a função que ela opera e uma foto em um local visível. E esse cartão ele deve ser renovado anualmente. Bom, o curso para máquinas injetoras, ele tem no mínimo 8 horas. E os outros cursos eles devem ser específicos para cada máquina que o trabalhador vai operar. Também deve conter informações como a máquina funciona, quais são as normas de segurança, quais os riscos envolvidos. Também deve ter demonstrações práticas. E o instrutor do curso, ele deve ter alguns requisitos, como, por exemplo, ter uma formação técnica em nível médio, ter conhecimento sobre as normas técnicas e também saber como a máquina funciona, né? Eu sou do segundo PT01 e eu vou falar um pouquinho sobre os itens e subitens da NR12, especificamente a 12.17. Para começar, no subitem 1 vai falar, no subitem 1 e no subitem 2 vai falar sobre a utilização, sobre a manutenção e sobre a inspeção de maquinários e sobre as ferramentas que serão utilizadas. Deve-se revisar quais ferramentas serão utilizadas para que não haja esse desconforto de ir lá pegar e tudo mais. E também deve-se haver uma monitoração para ver se as ferramentas, acessórios ferramental, que é o conjunto de ferramentas, estão adequados para a utilização na inspeção ou no ato que você vai fazer no maquinário. Agora, falar sobre o item 17.3. O 17.3 vai falar sobre que não deve-se utilizar ferramentas manuais nos bolsos, como martelos, não colocar nos bolsos, alicate, essas coisas, deve ser posto em locais adequados e não inapropriados. Agora, falar um pouquinho sobre a 12.4, vai falar bastante sobre os maquinários e equipamentos tracionados. Para explicar um pouquinho, maquinários e equipamentos tracionados são aqueles que são utilizados com uma força maior, vamos dizer assim. Exemplos disso, temos a motosserra, temos máquinas e maquinários que são utilizados em açougues, em restaurantes, essas coisas. Agora, voltando para o subitem, o 12.17.4 vai falar que deve-se haver uma inspeção e uma manutenção nos maquinários que tem. Caso tenham sobrepeso ou algo assim, deve-se ter um local que você possa apoiar ele para tirar o esforço físico. Também tem um sistema de engate padronizado, que seria o CEP, que seria a forma onde seria engatado este... Voltando. Sobre essa máquina ou maquinário tracionado, né, deve-se haver este CEP, que foi a sigla que eu criei para isso. E também, no finalzinho, deve ser calçado, caso seja uma atividade que seja mobilizada, deve ser calçado com calços ou com semelhantes. E para falar agora um pouquinho sobre a 12.17.5, vai falar que outros quesitos de segurança vão ser mais
recomendados e mais utilizados nos anexos da NR. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Júlia e eu vou começar falando um pouquinho sobre as disposições finais. Então, no seu subitem, ele fala que o empregador deve manter a disposição da relação das máquinas e equipamentos para a auditoria fiscal do trabalho. Já no seu próximo subitem, ele fala que toda documentação referida dentro do NR12 deve ficar disponível para a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou para a CIPAMIN, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro da mineração, além de todos os órgãos de segurança do trabalho. Já essa documentação ela pode ser tanto em meio físico quanto em um formato digital. Já no seu penúltimo subitem, ele fala que as máquinas autopropelidas, agrícolas, florestais e de construção devem atender aos implementos dentro do anexo 11, que está situado também dentro dessa NR. Já no seu último subitem fala que as máquinas autoproferidas que não atenderem ao penúltimo subitem que eu falei anteriormente, elas devem atender aos dispostos nos itens e nos seus subitens 12.1.1 ao 12.17.4.3 e aos subitens 1, 1.4 e 3 do anexo 3 e itens e subitens 14, 14.1 e 14.2 do anexo 11 também, desta NR. Enfim, foi isso. E até o próximo. Beijão! Bom, gente, meu nome é Raíssa. Eu vou falar um pouquinho sobre o anexo 1. Esse anexo estabelece as distâncias necessárias para o uso de detectores optoeletrônicos, que são dispositivos eletrônicos que são utilizados para a segurança das pessoas, detectando o acesso das mesmas, prevenindo e reduzindo possíveis lesões como esmagamento, perda de membro e até a morte. Os dispositivos que esse anexo trata são as cortinas de luz. E para ter a distância mínima de segurança para instalações de cortinas de luz, deve ser posicionada em relação à zona de perigo. Temos que usar o cálculo de acordo com a norma ISO 3855. E aqui no slide vai estar a forma, que é S igual alguma coisa aqui, tá vendo, né? Onde S é a distância mínima em milímetros da zona de perigo ao ponto de detecção, que no caso seria a máquina. O K é um parâmetro em milímetros por segundo. Ele já tem um valor definido, onde horizontalmente é 1.600 milímetros por segundo e verticalmente são 2.000 milímetros por segundo. E V é 200 milímetros por segundo e C é uma distância adicional em milímetros baseada na introdução contra a zona de perigo antes do dispositivo de proteção. O Z vai estar aqui no quadro, do lado aqui do slide, que já é definido também. E aqui está o exemplo que eu trouxe para vocês. Nesse exemplo, deu mais de 500 milímetros por segundo. Então, a conta deve ser refeita com o número de 1.600. Mas, Raíssa, por que é feito isso? Para poder evitar a zona morta, onde um funcionário pode se encontrar entre a máquina e a cortina de luz. E para que isso não aconteça, você tem que fazer a conta. E para qualquer outra característica, seja da cortina de luz, que eu falei nas máquinas em geral agora, e a dobradeira elétrica, como eu vou falar a seguir, você vai na ISO 3855 ou na EN 12622. Agora eu vou falar sobre as dobradeiras hidráulicas. As dobradeiras podem possuir a cortina de luz, desde que sejam acompanhadas de procedimentos de trabalho detalhados atendendo a EN 12622. E os testes presentes conforme o fabricante. Os testes devem ser realizados a cada troca de ferramenta ou qualquer manutenção a ser realizado pelo operador a cada início de turno de trabalho ou afastamento prolongado da máquina. As dobradeiras que utilizam pedal para acionamento de descida devem possuir as seguintes posições. A primeira posição, onde significa parar, a segunda, operar, e a terceira, que é parar em caso de emergência.
Essa terceira posição só pode ser assinada em caso de emergência de verdade, porque a partir disso ela vai partir para a primeira posição. Estou aqui para falar sobre o segundo anexo da SNR. Ele vai estar falando sobre a capacitação necessária para o funcionamento das atividades envolvendo máquinas e equipamentos. Bom, para isso, a capacitação para o trabalho seguro com máquinas e equipamentos deve abranger todas as etapas teóricas e práticas com o fim de proporcionar uma competência adequada ao operador. Bom, para o operador se sentir seguro, deve haver uma descrição e identificação de todos os riscos associados com cada máquina ou equipamento e as proteções específicas contra os mesmos, porque isso vai deixar o operador muito mais seguro de que o trabalho dele está completamente protegido. Também deve haver um funcionamento, como funciona e como devem ser usadas todas essas proteções para que não haja confusão no âmbito de trabalho. Também ele tem que ser notificado de em que momento deve ser removido ou se há de ser removido essas proteções e quem deve remover, sendo na maioria das vezes o pessoal da inspeção e manutenção. Bom, o que fazer e como? Contratar um supervisor caso ocorrer e ter danos a alguma proteção ou algo do tipo. Tem que ser contratado algo ou o supervisor da própria empresa ver se caso há um rompimento de alguma proteção ou uma quebra de alguma proteção de equipamento, ele vai estar supervisionando. Bom, o princípio da segurança na utilização das máquinas e equipamentos é que uma boa proteção vai deixar uma máquina muito mais segura e um colaborador mais seguro de fazer o seu trabalho, sem ter que estar o tempo todo preocupado de como fazer. As proteções, elas servem para proteger ele de riscos mecânicos e elétricos ou outros tipos de riscos. Vai deixar o colaborador muito mais confortável para todo tipo de trabalho. Também há de haver algum tipo de sistema de bloqueio de funcionamento da máquina durante a operação de inspeção. Ou seja, para uma limpeza, uma lubrificação ou uma manutenção. Está de acordo com o segundo anexo da SNR. Muito obrigado. Meu nome é Guilherme, eu tô gravando meu vídeo sobre o anexo 2 da NR12 e aqui eu vou estar falando da minha parte sobre o item 1.1, que fala sobre a capacitação dos trabalhadores para o processo de uso de máquinas autopropelidas ou automotrizes, que além de incluir tudo que inclui dentro do primeiro item desta anexo, vai incluir outras coisas, como a noção das legislações que ocorrem dentro dessa NR, a noção de trânsito também dentro da mesma, noções de doenças e riscos ocupacionais que a pessoa está exposta durante o uso dessas máquinas ou equipamentos. Também temos o EPI, o EPC, sinalização de emergência, sinalização de segurança, procedimentos de emergência, operações das máquinas de maneira completamente segura. Também temos inspeção, regulagem e também tudo isso de maneira completamente segura, e incluindo mais ainda durante a etapa prática da capacitação do funcionário para realizar o uso das máquinas ou equipamentos. Durante essa parte prática, a mesma deve ser supervisionada e documentada e pode ser feita durante o uso dos equipamentos. Muito obrigado, é isso. Boa tarde. Vou apresentar meu trabalho sobre a NR12, que a minha parte ficou sendo o anexo 3 da NR12. Em primeira questão, para quem não sabe, o anexo 3, o nome do anexo 3 é Meios de Acesso a Máquinas Permanentes. As máquinas e ferramentas devem possuir um acesso permanente, pois todos assim ficam seguros e fixados no próprio maquinário. Então, caso se o maquinário estiver com problema, o acesso também vai estar com problema, não dando acesso ao problema do maquinário e ao maquinário. Porém, temos outros acessos de escape ou de acessos reservas, de segunda opções, para que, caso aconteça algum acidente, os técnicos, as pessoas responsáveis para cuidar do equipamento em si ou do maquinário possam ter acesso aos maquinários e assim resolver o problema do maquinário. Assim como também na figura 1 apresentada, ela tem várias características. Por exemplo, o A sendo rampa, o B rampa com peças transversais para evito de escorregadio,
O C, escada com espelho. O D, escada sem espelho. E a letra E, escada de tipo marinheiro, pois são meios de acesso presentes nessa imagem. E nelas, para definir essas imagens são usadas ângulos e cálculos. Então, os cálculos usados são com base em normas nacionais, internacionais e vigentes no dia 30 de julho de 2019. Também essa imagem apresentada, ela é com uma fonte da ISO 14122. Segurança de máquinas, meios de acesso permanente a máquinas. Essa é uma ISO que estabelece todos os requisitos para a largura de uma escada, a largura de uma rampa, como que a escada deve ser, o que deve conter para ser, qual a diferença entre a escada marinheiro, a escada com espelho ou sem espelho. É uma norma que estabelece todos os requisitos para que a gente possa ter acesso a esses aparelhos, escadas, rampas, e assim possamos fazer nossos serviços dentro das normas e com segurança. Também, os meios de acesso a máquinas e equipamentos devem possuir sistema contra queda, pois facilmente o funcionário vai estar trabalhando numa altura acima dos pés permitidos, acima de 2 metros de altura, e assim ele vai estar correndo risco de queda. Então, já é considerado um trabalho em altura. Então, esse trabalho em altura, a NR12 só não envolve a NR12, mas como envolve as outras NRs presentes, tá? No próprio CLT. A NR35 está presente no trabalho em altura, sendo assim a proteção contra a queda. Ser dimensionado ou construído fixos de modos seguros e resistentes para que as pessoas possam caiu, esbarrar e não cair diretamente ao chão, mas poder ficar travada em cima de alguma plataforma. Nisso, ela deve possuir sistemas para que amorteça a queda do colaborador caso ele venha a ter uma queda. Também, com isso, tem algumas normas para a altura dos guarda-corpos, corrimões, proteção para a escada. Também deve possuir um travessão, que no caso é um guarda-corpo. O guarda-corpo deve possuir de 1,10 m a 1,20 m de altura, para que caso o funcionário venha a ter uma queda ou um desmaio, possa segurar e não ter a queda ao chão. Também deve possuir rodapé de no mínimo 20 centímetros e a altura do travessão imediato, no mínimo que deve ser presente. Não precisa ser o guarda-corpo inteiro, mas um pedaço assim é de 0,70, que no caso 70 centímetros. All my fellas,